Salve, salve, doutores e doutoras de todo o Brasil! Estamos de volta aqui no curso em Delta, focado na sua preparação para a prova de delegado de polícia do estado de São Paulo. Meu nome é Francisco Sanini e eu sou mestre em Direito, delegado de polícia do estado de São Paulo, também professor da Academia de Polícia, autor de diversas obras jurídicas, inclusive várias obras que abordam o que nós estamos chamando de direito de polícia judiciária, tá? Tema absolutamente relevante. Doutores, no nosso primeiro encontro aqui, a gente veio para falar sobre legislação especial criminal, né? Trouxemos ali pontos importantes envolvendo o Estatuto do Desarmamento, uma lei essencial na sua preparação. Hoje, nós já estamos aqui para falar de uma outra temática, vale dizer, direito processual penal. Doutores, processo penal certamente um dos temas mais relevantes para qualquer concurso de delegado de polícia, notadamente a fase preliminar de investigação, a fase de inquérito. Vocês bem sabem que neste concurso para delegado de polícia de São Paulo, maior concurso da história, sempre venho dizendo isso, fazendo esse destaque, nós temos ali mais de 500 vagas, temos muitos estados que nem têm 500 delegados nos seus quadros, Santa Catarina, por exemplo, entre tantos outros, a maioria, ousaria dizer. Então, falar de um concurso que só, né, no Sertema a gente tem mais de 500 vagas, é realmente algo sem precedentes, a grande oportunidade para você se tornar meu colega aqui em São Paulo. Mas vocês bem sabem, doutores, que neste concurso nós não teremos a cláusula de barreira, tá? Então você fez ali um mínimo exigido na prova objetiva, o mínimo nos módulos, você vai avançar para a segunda fase, a sua prova escrita será corrigida, tá? E eu não tenho dúvidas, doutores, que o grande funil desse concurso será a prova discursiva. Daí porque hoje nós estamos aqui para tratar de um tema que tem tudo para cair na sua prova discursiva, tá? Vou trabalhar com vocês, doutores, a devida investigação criminal, ou, como eu prefiro, a devida investigação criminal constitucional, tá? Um ponto que tem destaque no seu edital, e é por isso que eu acredito que vai ser uma grande aposta, né? Que é de fato uma grande aposta, uma grande chance de ser cobrado, porque afinal de contas é um ponto que chamou atenção no edital, né? Ao lado do devido processo legal, a devida investigação, algo que a doutrina policial já defende há muito tempo e agora ganhou destaque nesse edital, e certamente, doutores, se cair alguma coisa vai ser na prova discursiva. Então eu ouso dizer, né, sem prejuízo de eventualmente também ser cobrado numa prova objetiva, alguns aspectos, né, do que a gente vai tratar hoje, mas sem dúvida nenhuma a aula de hoje é muito importante na sua preparação para a prova escrita. Eu acho que existe uma chance enorme de ser cobrado algum conteúdo que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá bom? Então vamos lá, doutores. E aí eu, como sempre digo, recomendo muito que vocês façam as suas anotações, porque em meia hora de aula vamos trazer muito conteúdo para vocês, tá? Pessoal, trazendo a doutrina da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, né? Como eu já disse aqui, eu sou professor da Academia de Polícia, conheço, né, o perfil da Academia de Polícia, é a Academia de Polícia que vai elaborar a prova escrita, que vai corrigir a prova escrita. Então é muito legal a gente poder trazer aqui a doutrina que é aplicada dentro da Academia de Polícia. Eu participo de vários cursos, tanto de formação para delegado, quanto de aperfeiçoamento. Então a gente já trabalha nessa linha dentro da Academia de Polícia, e é isso que eu vou dividir aqui com vocês, tá? Então, no que consiste essa devida investigação criminal, e eu coloco até entre parênteses, porque no campo doutrinário
eu já há muitos anos adoto o rótulo devida investigação criminal constitucional. O que a gente pode, como é que a gente pode traduzir isso, doutor? Basicamente no tripé, legalidade, ciência e lógica, tá? Volta comigo um segundinho, porque, doutores, vejam, o objeto da notícia crime, ou melhor, o objeto de toda e qualquer investigação criminal é a notícia crime, ou seja, a possibilidade de violação do ordenamento jurídico penal. Esse é o objeto de toda investigação criminal. E a investigação criminal, percebam, ela é formalizada ou materializada em um procedimento específico. Em regra, no Brasil, o procedimento que formaliza as investigações criminais é o inquérito policial. O inquérito policial, portanto, é um procedimento que tem por objetivo formalizar toda a ciência investigativa desenvolvida, né, na apuração de determinado fato, de determinada notícia crime. É por isso que eu gosto de fazer a distinção entre o gênero investigação criminal e o inquérito, porque a doutrina, de um modo geral, ela trabalha ali muito do conceito de inquérito, as características do inquérito, como se o inquérito fosse sinônimo de investigação, e na verdade não é. O inquérito é o procedimento mais conhecido, mais utilizado, mais estudado para formalizar uma investigação criminal, mas não é o único. Mesmo dentro das polícias judiciárias, nós temos outros procedimentos, por exemplo, a apuração de ato infracional. Para apurar ato infracional praticado por menores de idade, não se instaura inquérito. Nós temos a VPI, com previsão legal no artigo 5º, parágrafo 3º do CPP, outro tema bom para uma prova discursiva. A VPI é a verificação da procedência das informações, ou como eu prefiro, verificação preliminar das informações. Ela serve como um filtro, né? Um filtro do filtro, porque a gente vai ver que o inquérito já é um filtro, a VPI é um filtro para o próprio inquérito, verificando ali se aquelas imputações têm alguma procedência, se há justa causa ou não, para se de fato instaurar um inquérito policial, notadamente nas hipóteses de denúncias anônimas, tá? Mesmo fora da Polícia Civil, a gente tem o PIC, que é o Procedimento Investigativo Criminal do MP. Lá no âmbito penal militar, nós temos o inquérito penal militar, o inquérito policial, perdão, o inquérito policial militar. Então vejam que são todos procedimentos que formalizam investigações criminais. E a partir do momento, portanto, que a gente tem uma notícia crime, a possibilidade de violação do ordenamento jurídico penal, o Estado deve deflagrar uma investigação com a finalidade, com o objetivo de buscar a verdade possível acerca daquele fato criminoso. A ideia da investigação, que é uma ciência, e é uma ciência multidisciplinar, porque ela vai reunir várias expertises, várias formas de conhecimento. Não por acaso o delegado conta com a assessoria do Instituto de Criminalística, do Instituto Médico Legal. Por quê? Porque aí a gente tem peritos que vão trazer outros conhecimentos para a investigação, conhecimentos essenciais para o esclarecimento dos fatos. Então a ideia é reconstruir, por meio desta atividade científica que é a investigação criminal, a história de um evento possivelmente criminoso. A gente vai tentar chegar o mais próximo possível da verdade daquele cenário dito criminoso, tá? E aí, doutores, que nasce a devida investigação criminal. Porque busca-se alcançar essa verdade, busca-se reconstruir um evento possivelmente criminoso e assim verificar, primeiro, se a notícia crime ela tem procedência ou não. Uma vez verificada que ela tem procedência, houve o crime, o ordenamento jurídico foi violado, aí o segundo passo é reunir elementos indiciários sobre autoria e materialidade, viabilizando, se for o caso, o exercício de uma pretensão acusatória em juízo, ou seja, deflagrando, né, reunindo elementos que vão demonstrar a justa causa necessária
para uma persecução penal em juízo, indicando ali indícios mínimos, indícios razoáveis, eu diria de indícios suficientes em termos de probabilidade de que determinada pessoa concorreu para a infração penal, para a prática daquela infração penal. Só que, doutores, essa reconstrução de um fato possivelmente criminoso, ela que é desenvolvida, que é viabilizada pela investigação e formalizada em regra no inquérito policial, essa atividade de pesquisa, que, insisto, constitui a investigação criminal, ela deve observar alguns limites. A busca pela verdade não pode se dar às margens do ordenamento jurídico, às margens ao arrepio da Constituição da República, não. O que se deve buscar é uma verdade possível, mas o que eu chamo de verdade juridicamente qualificada. A verdade juridicamente qualificada é aquela que pode instruir um procedimento investigatório, que pode viabilizar uma condenação em juízo. Se eu alcanço uma verdade construída, buscada às margens do ordenamento jurídico, arrepiando os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, esta é uma verdade juridicamente imprestável. Uma confissão obtida por meio de tortura, uma verdade juridicamente imprestável, por mais verdadeira que seja aquela confissão. A obtenção de informações retiradas, extraídas dentro de um domicílio, sem justa causa para o ingresso, sem mandado judicial de busca domiciliar, eventual prova que traduz uma verdade, será uma verdade juridicamente imprestável. Eu sempre digo que, se não há pena sem processo, porque o processo é o caminho necessário, indispensável para se chegar legitimamente à pena, então, se não há pena sem processo, não há processo sem uma investigação preliminar que demonstre a justa causa para a sua existência. E não há investigação criminal senão aquela que se desenvolva inteiramente sobre as premissas e os valores constitucionais. É o que eu chamo de devida investigação criminal constitucional. E aí a gente consegue, doutores, materializar ou esquematizar tudo isso para vocês. Vejam, já falamos aí que a investigação criminal, ela deve buscar a verdade possível, né, acerca de uma notícia crime, verificando a sua procedência ou não, auxiliando assim o Poder Judiciário na justa aplicação da lei penal, tá? Eu sempre digo que o delegado de polícia, ele é de fato um longa-manos do Poder Judiciário na fase de investigação. A função da representação do delegado de polícia, quando o delegado representa ao juiz, volta comigo, para a adoção de determinada medida, ele o faz justamente para assegurar a correta persecução penal. Olha, é necessária a prisão temporária do investigado porque ele está destruindo provas. Então, eu estou alertando o juiz que a postura do investigado está colocando em risco a persecução penal. Juiz, está acontecendo isso. A solução para a gente sanar o problema e evitar maiores riscos à persecução penal é a prisão temporária do investigado, é a prisão preventiva do investigado. Olha, juiz, eu já tentei esclarecer esses fatos por todos os meios possíveis, não consegui. Não tenho outras ferramentas senão a interceptação telefônica. Estou representando ao senhor para que autorize a interceptação telefônica. Então, estou demonstrando a necessidade da interceptação telefônica para conferir uma maior efetividade à persecução penal e, evidentemente, à investigação criminal. Então, o delegado ele vai fazer esses alertas ao Poder Judiciário. Por isso que ele funciona como um longa-manos do juiz na fase de investigação. E aí, como eu falei, dentro deste tripé legalidade, ciência e lógica, a gente destaca a legalidade no sentido de que a investigação ela deve se desenvolver inteiramente sobre as premissas e os valores constitucionais e legais, evidentemente,
qualquer informação obtida, qualquer elemento de prova obtido às margens do ordenamento jurídico é uma verdade imprestável juridicamente. Ciência é traduzida pela utilização e atualização dos recursos científicos e tecnológicos em todas as áreas do conhecimento humano, conforme a gente destacou. A investigação é uma ciência, volta comigo, mas uma ciência multidisciplinar. Eu posso me valer de várias expertises, de vários mecanismos, tecnologias que de alguma forma possam contribuir para o esclarecimento dos fatos. Mas é óbvio que a adoção dessas ferramentas, dessas técnicas, enfim, de qualquer forma de conhecimento que contribua para o esclarecimento dos fatos, essa adoção dessas ferramentas, ela é limitada sempre pelo ordenamento jurídico e às vezes a gente encontra alguma condição para a adoção de ferramentas, condição essa também prevista no ordenamento jurídico, tá? E a lógica, que é o exercício do raciocínio lógico para as conclusões, né? Então, você comprova uma hipótese e diante desta hipótese comprovada devidamente, você pode chegar até uma conclusão, ainda que em caráter indiciário, tá? Como eu disse, a verdade possível é o que se busca na persecução penal de um modo geral, inclusive por meio da investigação, diagnóstico para revelar o que ocorreu sempre nos limites legais. A gente basicamente resumiu todas essas premissas aqui na nossa fala, né, doutores? Lembrar que a investigação, em regra, ela deve ser retrospectiva, ou seja, voltada para um evento passado, né? Idealizando ali, reconstruindo o fato investigado. O inquérito policial, ele tem esse perfil de contar a história de um evento possivelmente criminoso. Só lembrar que muitas vezes o inquérito, a investigação vai demonstrar que crime não houve. E nesse contexto a investigação também cumpre o seu papel. Porque, lembre-se sempre, o primeiro objetivo de uma investigação é comprovar a procedência ou não da notícia crime. Ela pode ser procedente, e aí eu vou buscar os elementos relacionados à autoria, né, e eventual participação, mas muitas vezes a investigação pode comprovar a improcedência da notícia crime. O ordenamento jurídico não foi violado, não houve crime, aquela acusação feita contra determinada pessoa investigada não tem qualquer procedência. E nessas circunstâncias a investigação também cumpre a sua função, também cumpre o seu papel, é o que eu chamo de função preservadora da investigação criminal, tá? Vamos avançar. Alguns pilares da devida investigação, doutores. E eu sempre digo que o nosso tempo aqui é muito curto, né, doutores? Eu poderia ficar aqui horas discutindo a devida investigação criminal com vocês, tá? Primeiro ponto. A investigação criminal, o inquérito policial um procedimento sigiloso ou de publicidade restrita? Doutores, eu não vou entrar muito nesse mérito, tá? Eu quero mais trazer a doutrina da Academia de Polícia para vocês. Por quê? Porque eu, particularmente, doutrinariamente, sigo entendendo, sigo tendo a compreensão de que o inquérito policial, a investigação criminal, ela tem sim esse caráter sigiloso. Eu entendo que o sigilo é a regra, mas esse sigilo pode ser modulado pelo delegado, pode ser levantado pelo delegado, a depender do caso concreto, tá? A Academia de Polícia de São Paulo, por outro lado, doutores, ela tem um outro entendimento. A academia, ela vem sustentando que a investigação criminal, ela é um procedimento, o inquérito policial é um procedimento público. A regra, portanto, seria a publicidade, que excepcionalmente, a depender das especificidades do caso, poderia ser restringida, poderia ser limitada pelo delegado de polícia, tá? Então, dentro da devida investigação criminal, a gente deve qualificar o inquérito policial, a investigação criminal, como um procedimento de publicidade restrita, tá? E aqui, doutores, até faço destaque, porque o vice-presidente da banca desse concurso, o brilhante colega Ronaldo Sayeg, no último concurso
para delegado, né, na prova oral, o concurso que está em andamento, acabou de acabar, né? Ele fez exatamente essa pergunta na prova oral. Então, olha que tema interessante, né? Ele questionou, o inquérito ele é sigiloso ou ele é público? Discorra sobre a publicidade restrita do inquérito policial. Então, olha que tema interessante. E aí, doutores, eu destaco o seguinte. Primeiro, alguns conceitos relevantes, né? Publicidade externa, traduzindo, regra, tá? Acesso a qualquer interessado e defensor, independentemente de publicação, de procuração. Então, dentro da devida investigação criminal, a publicidade ampla e irrestrita, que é compreendida nesse conceito de publicidade externa, seria a regra. Até para fiscalizar o trabalho policial, qualquer pessoa pode ter acesso aos autos de uma investigação, qualquer pessoa interessada pode ter acesso aos autos, independentemente de procuração, com poderes específicos, tá? Segundo conceito relevante, publicidade interna ou sigilo externo, tá? Aqui entra o que se chama vulgarmente de segredo de justiça, tá? Nessa hipótese, doutores, a depender da situação concreta, até para viabilizar uma maior efetividade à investigação criminal, somente podem ter acesso aos autos as partes envolvidas e os seus respectivos defensores, né, os seus respectivos advogados, sempre por meio de procuração. E aí eu vou colocando, inclusive, os dispositivos do Estatuto da OAB, né, notadamente o artigo 7º com todos os seus incisos, tá? Terceiro conceito relevante, sigilo interno. Aqui, doutores, o sigilo já se torna regra, porque aqui o sigilo ele vai dar o norte da investigação. Evidentemente, no sigilo interno, nenhuma pessoa do público, da sociedade, vai ter acesso aos autos e nem sequer os interessados. Então, nem a pessoa interessada vai ter acesso a determinados pontos da investigação criminal, pelo menos até que a diligência esteja concluída, tá? Então, no sigilo interno, nós temos acesso restrito às autoridades, né, os policiais que estão atuando, né, eventualmente o Ministério Público, se a investigação for ministerial. Então, só os responsáveis pela investigação terão acesso às diligências em andamento, ainda não documentadas nos autos principais. O objetivo, evidentemente, desta restrição, e vejam, sempre o delegado modulando, né, os limites da publicidade, podendo impor, inclusive, o sigilo interno, para buscar conferir uma maior efetividade à investigação criminal. É aquela história, doutores. Nós temos um ato investigativo em andamento, nós temos uma medida probatória em andamento, é evidente que não se pode viabilizar a ampla defesa. É evidente que não se pode viabilizar o acesso aos autos ao investigado. Não tem nem sentido, imagina, a polícia vai interceptar o telefone do investigado e aí o juiz, antes de autorizar, notifique-se, vamos notificar ali o investigado para que ele se manifeste sobre a representação para a interceptação telefônica. É óbvio que a interceptação perderia totalmente a sua efetividade. Não por acaso, a própria lei exige, a lei de interceptação telefônica, exige que a interceptação ela se desenvolva em autos apartados do inquérito, justamente para assegurar o sigilo do procedimento enquanto ele se desenvolve, tá bom? Vamos avançar. Vejo aí, artigo 20 do Código de Processo Penal, a autoridade policial, delegado de polícia, assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade, tá? Então, a leitura que a academia faz sobre esse dispositivo é que ele deve ser interpretado de forma contrária ao que a doutrina geralmente interpreta. Eu não vou partir do sigilo, não vou entender que esse artigo impõe o sigilo, não. Esse artigo interpretado a contrário senso vai dizer, ó, a regra é a publicidade. E aí o delegado, vejam,
ele só vai garantir e só vai assegurar o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse público, né? Até para não expor, muitas vezes, a pessoa que é investigada ou a própria vítima do crime, por exemplo, nos crimes sexuais, tá? Então, é essa a interpretação que a Academia de Polícia de São Paulo confere a essa norma. É por meio dela que a Academia sustenta que, na verdade, o inquérito policial é um procedimento público, né, de publicidade restrita ou restringível, tá? Súmula do 3º Seminário de Polícia Judiciária e a nova lei de abuso de autoridade. Vejam aí. O delegado de polícia decretará o sigilo externo de procedimento investigatório fundamentadamente para a tutela da intimidade ou do interesse social e, do mesmo modo, determinará o sigilo interno quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências a serem realizadas, tá? Então, súmula número 3 de um seminário desenvolvido dentro da Academia de Polícia. Vejam que essa é uma súmula da Academia de Polícia que traduz muito daquilo que a gente está discutindo. Doutores, não é em qualquer lugar que vocês vão ter acesso a esse conteúdo, tá? Próximo ponto. Será que um inquérito policial é um procedimento dispensável? Doutores, a doutrina convencional sempre vendeu essa tese, né? O inquérito policial é um procedimento dispensável porque o Ministério Público pode oferecer a denúncia, a parte pode oferecer ali a queixa-crime sem uma investigação preliminar. Eu sempre critico esse entendimento porque você usa uma característica excepcional para caracterizar algo, né? Quando a gente fala de característica, a gente fala sobre algo que caracteriza, algo que é marcante, algo que de fato se destaca em relação a uma pessoa ou coisa, tá? E, sinceramente, doutores, você não pode caracterizar uma pessoa por uma exceção, digamos assim. Então, vamos supor que alguém é muito legal. Ele é legal, ele é legal, é legal. 99% do tempo ele é legal. Mas um dia ele estava chato, estava com problema. Você vai dizer, pô, ele é chato. Não. Qual é a característica dele? Ele é legal. Ele não é chato. Ele tem seus dias chatos. Mas em regra ele é um cara legal. É a mesma lógica aqui que a gente defende. É possível que se deflagre uma persecução penal em juízo, um processo penal sem uma investigação preliminar? Doutores, é possível, mas a regra não é essa. Por isso que a gente se colocou, a devida investigação criminal se coloca contra esse entendimento, porque a regra deve ser uma investigação criminal preliminar ao processo. É essa investigação que vai justificar, que vai demonstrar que existe justa causa para o processo posterior. A gente não pode perder de vista que a investigação ela tem essa perspectiva preservadora. É a função preservadora da investigação criminal, funcionando como um filtro contra imputações infundadas, contra imputações levianas. É por isso que logo no meu primeiro livro, tá aqui, ó, esse meu primeiro livro, ó, aqui, ó, ele é lá de 2014. Lá atrás a gente já dizia, olha, o inquérito policial, a investigação criminal, ela deveria constar no artigo 5º da Constituição da República como uma garantia individual. A garantia de que você não será submetido desnecessariamente, sem justa causa, sem elementos mínimos a um processo. Até porque, doutores, a gente bem sabe que a pessoa que é processada, ela recebe um rótulo, uma etiqueta. Dentro de criminologia fala-se da teoria do etiquetamento. Muitas vezes a pessoa durante um processo, já condenada pelos seus pares na sociedade. Presunção de inocência é jogado de lado. Tem no direito espanhol uma expressão que eu gosto muito, que é la pena de banquillo. No seguinte sentido, o simples fato de você sentar-se no banco dos réus já representa uma pena por si só. Então, para evitar todo esse estigma, para evitar
todas as consequências deletérias que o processo traz para a pessoa acusada, para o réu, para evitar, inclusive, que a máquina do judiciário seja movida de forma desnecessária, para, inclusive, viabilizar a seleção das principais provas para um processo posterior, é imprescindível, torna-se imprescindível uma investigação criminal preliminar. E é aí que surge a devida investigação criminal como um direito individual, o direito de você não ser processado sem uma investigação preliminar que demonstre que há justa causa para que você seja submetido a um processo. Tá bom, doutores? De novo, se não há pena sem processo, não pode haver processo sem a devida investigação criminal preliminar, tá? Vejam aí, basicamente, o que a gente falou. O inquérito policial é parte integrante fundamental do processo, ele justifica a deflagração do processo penal, várias provas produzidas na investigação criminal são utilizadas para subsidiar não apenas a acusação, mas a própria condenação. O inquérito policial produz sim provas, doutores, isso é inegável, tá? É instrumento de promoção de justiça, porque, como eu disse, funciona como filtro, evitando aí o streptus iudice, teoria da etiquetagem, evita a investigação assodada e irresponsável, constituindo-se aí em garantias aos direitos fundamentais do indivíduo, né? Sempre digo que o investigado, ele não é objeto do direito, mas sujeito de direito, né? A investigação, ela precisa se desenvolver respeitando os direitos e garantias fundamentais, notadamente a dignidade da pessoa humana, intimidade, vida privada, liberdade de locomoção, patrimônio, honra, imagem, tudo isso é pauta da devida investigação criminal constitucional, tá bom? Terceiro aspecto relevante, doutores, a investigação criminal, o inquérito policial é um procedimento inquisitivo. Aqui vem uma crítica que a nova doutrina de polícia judiciária já vem fazendo há muito tempo. Eu já, como eu disse, desde 2011, 2012, a gente já vem batendo nessa tecla. Há muito tempo, mais de 10 anos, né? Doutores, o modelo inquisitivo, o sistema inquisitivo nos remete ao período da Santa Aquisição, onde foram cometidas inúmeras barbáries, inúmeros abusos por parte do Estado. A persecução penal era desenvolvida pelo juízo inquisidor. A tortura era um meio de obtenção de prova, ou seja, uma técnica legítima de investigação. A confissão era a rainha das provas. Então não dá para a gente admitir um rótulo que traga toda essa carga para o procedimento preliminar de investigação. A gente tem que recusar. A devida investigação criminal, desenvolvida à luz da Constituição, não pode admitir um rótulo tão depreciativo que nos remete à Inquisição, que nos remete à tortura, a violações de direitos e garantias fundamentais. Daí porque, doutores, nós defendemos que o inquérito policial, a investigação criminal, ela desenvolve, ela se destaca como um procedimento persecutório e não inquisitivo, no sentido de que ela deve reunir elementos informativos, provas que demonstrem a ocorrência do crime ou não, e, eventualmente, nas hipóteses em que se verifica a ocorrência do crime, deve-se reunir provas sobre o seu eventual responsável, sendo todo esse conjunto probatório construído à luz da Constituição, com respeito dos direitos e garantias fundamentais. De um modo geral, a doutrina convencional, sem se atentar para o caráter depreciativo deste rótulo, vincula o procedimento inquisitivo ao fato de que, na investigação criminal, não tem defesa e não tem contraditório. Doutores, a gente estudou a vida inteira na faculdade, nos cursinhos, de um modo geral, doutores. Quando eu fui fazer o meu concurso para delegado, mesmo depois que eu fui aprovado, fui prestar concurso para professor da academia,
E eu trouxe essa visão da devida investigação criminal já no meu concurso para professor da academia, defendendo o contraditório possível dentro da investigação criminal, defendendo ali a ampla defesa, que aos meus olhos sempre foi inegável, não dá para você negar que existe defesa na investigação criminal. Então, defendendo esses valores, esses princípios, eu fui reprovado no meu concurso, no meu primeiro concurso para professor da academia de polícia. E hoje a gente percebe que é uma visão institucional, né, que é uma visão da própria academia de polícia, como o estudo da doutrina foi influenciando a instituição. Olha que legal, como é legal a gente pensar, né? Então, sob tais perspectivas, doutores, é que, diferentemente da doutrina convencional, que destaca que não existe defesa e contraditório na investigação criminal, a devida investigação criminal sustenta o contrário disso. Sustenta que existe sim defesa na investigação, existe sim um contraditório, mas um contraditório limitado, mitigado, o contraditório possível. O limite do contraditório deve chegar até o momento em que ele não comprometa a efetividade, a eficácia da investigação criminal. Enquanto esse contraditório não comprometer a efetividade da investigação, ele pode sim ser observado mesmo na fase de investigação, tá? Então tá aí, doutores. Superação do rótulo de inquisitório para a observância e incidência das garantias processuais, democraticidade. O inquérito policial, vou além, a investigação criminal integra o conceito amplo de devido processo legal, garantia fundamental do Estado democrático de direito, apoiado sempre em uma estrutura acusatória. Né? Dentro de um sistema acusatório, é inclusive relevante que a investigação criminal seja conduzida por uma instituição, por uma autoridade distinta daquela que é responsável pela acusação, né? Separando-se bem as funções acusar, defender, julgar, investigar. Não aceita inquisitoriedade durante a persecução penal. Não admite desigualdade de oportunidades aos sujeitos parciais, acusação e defesa, Ministério Público e réu investigado, por não tolerar a parcialidade, abusos e ilegalidades da autoridade investigante. É aí que a gente diz, o Ministério Público, como parte no processo, como é que ele tem legitimidade para conduzir uma investigação criminal se ele já vislumbra no horizonte uma futura batalha a ser travada no processo? Essa é uma crítica importante que a gente faz à investigação conduzida pelo MP. Porque a partir do momento em que você investiga para subsidiar a sua acusação, você pode muito bem selecionar aquelas provas, deixando de lado aquelas que eventualmente possam não servir à acusação e possam fomentar a defesa. Olha, já cansei de ver promotores criticando apontamentos do delegado, por exemplo, para um possível reconhecimento do princípio da insignificância, de uma excludente de ilicitude, e aí o promotor fala, não, o delegado não tem que apontar isso. Como não? Se a investigação identifica elementos que possam viabilizar a aplicação do princípio da ampla defesa, ele tem que apontar. Se a investigação demonstra que há elementos que demonstrem que o agente agiu em legítima defesa, por exemplo, a investigação, o delegado tem que apontar tudo isso. Porque a investigação deve ser objetiva e imparcial. Então percebam que quando a gente vê promotores criticando esses apontamentos, a gente já começa a entender que, olha, tá vendo? Existe por parte do Ministério Público uma parcialidade, uma seleção no conjunto probatório. Daí a importância de você separar o órgão acusador do órgão investigador, tá? Avançando, é possível então se falar em ampla defesa no inquérito policial, na investigação criminal? Doutores, resposta positiva. Só não vê quem não quer. Nós temos aí a defesa exógena, ou seja, aquela realizada fora do procedimento apuratório, tá? Só um segundinho, né? Várias medidas que podem ser direcionadas ao juiz, né? Como a gente vai ver. E temos a autodefesa endógena, ou seja, a defesa realizada, concretizada dentro do próprio procedimento.
várias ferramentas, vários mecanismos, tanto para a defesa exógena quanto para a defesa endógena. Tá aí, ó, resumido nesse slide para vocês. Autodefesa, direito de presença, de ser ouvido pessoalmente, direito de audiência, direito de postular pessoalmente, autodefesa positiva, direito ao silêncio, autodefesa negativa. Perfeito? Que percebam que o interrogatório do investigado é, sobretudo, um meio de defesa. O investigado dando sua versão sobre os fatos. Direito à não autoincriminação. O investigado não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. É por isso que não cabe condução coercitiva para fins de interrogatório. É por isso que o investigado não é obrigado, não pode ser constrangido a soprar o bafômetro, a fornecer material sanguíneo. Defesa técnica. A investigação, ela viabiliza a qualquer momento a assistência técnica, seja de um advogado constituído ou de defensor público, tá? Então, doutores, é evidente que nós temos defesa na investigação criminal. Quantas vezes em inquéritos que eu conduzo, eu determino o indiciamento de um investigado e a defesa, ao ter acesso aos meus fundamentos, apresenta petição com razões, com argumentos, tentando influenciar na minha decisão. O que é isso, se não o exercício da defesa? E se a defesa não convenceu o delegado, ela pode impetrar um habeas corpus contra aquele indiciamento. Olha a defesa exógena, fora do procedimento, diretamente no Poder Judiciário. Então, como a gente vai dizer que não tem defesa na investigação criminal? Doutores, a colaboração premiada é uma técnica de investigação e a lei exige a participação da defesa em todos os momentos da colaboração premiada. E eu pergunto, como é que não tem defesa na investigação criminal? Então, essa é uma perspectiva muito relevante da devida investigação criminal. E aí, caminhando para o final, doutores, para fechar, será que existe contraditório no inquérito policial, na investigação criminal? Como a gente falou, é evidente que sim. Vejam o que diz a Constituição. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Então, aos acusados em geral, a partir do momento que determinada infração é atribuída, é imputada a uma pessoa, ele entra nesse contexto de acusados em geral, então tem direito ao contraditório e ampla defesa, tá? Então, muito cuidado com isso. Contraditório formal, doutores, é a ciência e participação, tá? Ciência sobre um procedimento que possa lhe trazer prejuízo e o direito de participar, tentando influenciar. E aí entra o contraditório material ou substancial, que é traduzido pelo poder de influência. Não basta só ter ciência, não basta participar. É preciso também que eu tenha condições de influenciar no resultado final, tá? E é por isso, doutores, que nós sustentamos na linha aí de toda a doutrina de polícia judiciária a superação do rótulo, né, da característica de procedimento inquisitório para um procedimento apuratório, que como é dessa forma que se entende aí, que se manifesta o professor Henrique Hoffmann, aqui da casa, e nós defendemos já o contraditório possível, tá? Barros Filho fala em contraditório mistigado, ou melhor, mitigado, tá? Tudo no mesmo sentido de que é possível sim contraditório, mas um contraditório que se desenvolva ali nos limites em que não possa prejudicar a investigação ou a efetividade da investigação. Doutores, de maneira muito objetiva, com pouco tempo que eu tinha, apresentei os vetores que pautam a devida investigação criminal constitucional. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me procurar pelas minhas redes sociais, @fsanini. Se identifiquem como alunos do curso em Delta e saibam que será um enorme prazer atendê-los, tá bom? Até mais, doutores. Por hoje é só. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.